No seu currículo tem ali formação em engenharia elétrica. Tem tudo menos um curso de gastronomia. Né? Não tem gastronomia aqui no teu currículo. Você trabalhava com engenharia elétrica, depois direito. Aí você disse que trabalhou no distrito e depois você largou tudo Na e foi... Largou a universidade e foi trabalhar na área de gastronomia. Conta um pouco sobre essa sua trajetória. E a minha história de empreendedorismo, acho que começou mais ou menos aos 3 anos. E olha, gente, como ele falou, o Rogerson, tudo acontece do jeito que já está escrito. Acho que na nossa trajetória pelo aquele ser maior que é Deus, que a gente acredita. Hoje é dia 21 de março. É o dia do aniversário da minha mãe. Ela já é falecida há 10 anos e é por causa dela que eu estou aqui hoje. Porque ela era uma excelente dona de casa, tinha 9 filhos, eu fui a última filhinha dela. E como era uma família muito grande, ela passava o dia na cozinha, cozinhando. Essa é a minha história. E eu comecei a aprender a cozinhar com 3 anos, mais ou menos. Eu tenho algumas ideias de 3, 4, 5 anos ao lado da minha mãe na cozinha, de manhã, de tarde e de noite. E ela que me deu essa cultura. E eu achava aquilo legal. Eu não me lembro de muitos brinquedos. A gente não tinha condição. E a brincadeira era a brincadeira de cozinhar. Então, aquele filme A Vida é Bela, e você vê aquilo que você tem de dificuldade de transformar isso em coisas bonitas, foi isso que minha mãe me ensinou. Ela nunca disse que a vida dela era difícil, que não tinha dinheiro, que tinha muito trabalho, que estava cansativo. Ela fazia aquilo prazerosamente e eu vi aquilo como prazer também na minha vida. E comecei a aprender a cozinhar pequenininha. E já na escola, eu tinha uma grande facilidade para matemática. E fui desenvolvendo a questão da gastronomia com a minha mãe com 13 anos, 14 anos, eu fazia os almoços para 20, 30 pessoas na família. E ela já dizia, agora é com a Lília, porque eu já estou cansada de fazer tanta comida para essa família. Vai passar para a Lília dos domingos, é dela. E ela sempre dizia que a gente pegava as pessoas pela boca. E muita facilidade para matemática, física e tal. Ela não conseguia me orientar muito para onde que eu tinha que seguir. Mas algumas pessoas surgiram no meu caminho e disseram, Lília, tu tem muita facilidade para matemática, tu vai para a área técnica. E aí eu fui estudar na escola técnica, contra a vontade da minha mãe, porque ela achava que era muito longe. Eu sou da Zona Oeste, tá? Eu nasci no bairro de São Raimundo, na rua Boa Vista, que é a rua de cima ali da Beira-Mar, que hoje é o Parque Rio Negro. E a gente via ali os barcos, a cultura do bairro era de pescadores, pessoas que chegavam com aqueles barcos cheios de peixe. E bem na frente da minha casa tem várias pessoas que viviam da pesca. E meu pai era farmacêutico. E minha mãe uma dona de casa, com formação até quarta série. Aí fui estudar na escola técnica, vou resumir rapidinho, escola técnica. E depois, na escola técnica, eu resolvi, quando eu estava estagiando... Isso eu vou contar essa história porque muita gente não valoriza o estudo e quanto que ele abria a sua mente. Então, a escola técnica, eu já vi um universo totalmente diferente daquilo que eu vivia no São Raimundo. Já era um universo de técnicos, fui para a fábrica, estagiei. E quando eu estava estagiando, e todos os meus colegas falavam em engenharia, em faculdade, em universidade, e aquilo, eu quero ser engenheira. E aí eu fui convidada pela fábrica que eu estava estagiando para continuar como técnica. Eu disse, não, eu não quero, eu agradeço a vaga, mas eu não quero essa vaga. Aí era o engenheiro que estava falando, ele disse, você quer que vaga? Eu disse, eu quero a sua vaga. Com 16 para 17 anos, ele disse, como assim? Eu disse, eu quero ser engenheira. E se eu continuar aqui, nesse momento da minha vida, eu preciso estudar para o vestibular, eu preciso sair da fábrica, estudar um pouquinho, 3 meses, corri atrás do tempo, estudei num cursinho para pessoas carentes, e passei na Universidade do Amazonas para engenharia elétrica. Quando eu estava fazendo engenharia elétrica, eu casei no 1º ano. E no 2º mês de casado, eu engravidei. Então, eu tive 2 anos, 2 filhos, durante a faculdade de engenharia, que é uma faculdade muito difícil, que era o dia inteiro. E, para estudar, eu precisava que meus colegas fossem até a minha casa, porque eu não podia ir à casa de ninguém, porque era casada, e tinha toda aquela restrição que mulher... E eu só tinha amigos homens, colegas homens, não tinha outra mulher na turma, só era eu. E quando eles iam para lá, a primeira vez eu fiz alguma comidinha, eu acho que foi uma lasanha. E aí eles jogaram aquela coisa maldita, né?
Ela maldita para eles, foi bendita para mim. Que foi dizer assim, ei, tu cozinha muito bem, tu vai pendurar esse teu diploma em cima desse teu fogão. Continua cozinhando. Aí toda vez, onde nós vamos estudar? Na casa da Lili. Porque ela vai fazer uma comidinha, um estrogonofe, uma lasanha, pirarucu de casaca. E eu fazia para poder estudar com eles. Era a regra, era a imposição cozinhar para os meus amigos. E aí, gente, eu fui passeando aí Brasil afora. Eu já estava trabalhando no distrito, eu conheci um negócio chamado Comida Aquilo, lá em Belém do Pará. E nesse momento eu disse, olha aí, quando eu for empreender, eu queria ter um restaurante de comida Aquilo. Eu joguei essa coisa para o universo, que você joga, ele te devolve com as soluções. Você tem que jogar coisas boas, porque se você jogar as coisas ruins também vão voltar para você. E você sempre sonhe com aquilo que você ainda não tem, mas é maior do que aquilo que você tem no momento. E eu joguei essa história para o universo, para Deus, e esqueci. Aí eu fiz uma transição, foi ser professora da Universidade Federal do Amazonas, primeiro lugar num concurso para 30 pessoas para engenharia elétrica. E estava lá, mas eu dizia para os meus... Passei pelo distrito, e quando eu cheguei na universidade, eu dizia, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Porque eu admiro os nossos colegas do serviço público, é importante, mas eu não me adaptava ao serviço público. Eu queria liderar, eu queria empreender. Só faltava Deus me mostrar qual era o caminho. E eu era boa, excelente professora, excelente engenheira e tal. E Deus estava me conduzindo para um outro caminho que eu não sabia qual era. E um dia eu passei aqui na Aparecida, na Ramos Ferreira, eu vi uma casinha lá e estava aluga-se. E o meu marido, à época, hoje é meu ex-marido, é falecido, ele disse, olha aí, será que aqui não daria para fazer aquele negócio que tu queria montar, que era comida Aquilo? Aí, espera aí, vamos pesquisar rapidinho e vamos fazer uma proposta de aluguel. Pesquisei em Manaus, tinha 3 comidas Aquilo. Manaus hoje acho que tem, sei lá, não tenho ideia, 300, 500 casas de comida Aquilo. Tinha 3, essas 3 hoje não existem mais. E eu me estabeleci nessa casa com 2 funcionários e umas mesinhas de ferro. Sabe aquela mesinha que abre e fecha de bar, cadeirinha de bar, um fogãozinho. E ainda na universidade eu disse, eu vou empreender aqui. Mas, gente, o que todo esse conhecimento, eu não tinha feito direito ainda, de engenharia me deu, de fábrica, de chão de fábrica. Eu tinha vindo de 3 fábricas. Eu estagiei na Igasa, na Philips e na BASF. Eu era chefe de controle de qualidade. O que eu faço com todo esse conhecimento e a gastronomia? A gente vai usar o conhecimento começando num outro nível. Por isso que é importante participar dos fóruns como esse, fazer formação. Porque diz, eu tenho um talento. Eu faço o que com esse talento? Porque eu sozinha eu consigo fazer uma panelinha de comida. E eu com 30 pessoas que hoje trabalham comigo, eu consigo fazer por dia a faixa de 200 até 350 quilos de comida são vendidos dentro do restaurante. Porque eu tenho uma equipe de 20 cozinheiros dentro de uma cozinha. 20 cozinheiros. Então, eu já fui para um outro nível. Eu fui abrir uma empresa. Primeiro, eu abri a minha empresa. Olha a coisa importante do CNPJ, que o nosso amigo falou no início. Eu me formalizei. Antes de abrir a porta da empresa, eu fui fazendo todo um processo legal. E meus 2 funcionários, os 2 primeiros funcionários foram de carteira assinada. Então, é tão importante isso que vocês não têm noção. Eu já comecei a ter acesso a tudo. Pode falar. Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque esse aí é um tema para o nosso outro bloco. Porque aí a gente vai jogar para ele sobre como é importante esse processo de em busca de conhecimentos e formalizar para poder ampliar a perspectiva, né, e os seus resultados. Mas eu queria trazer aqui para a nossa outra convidada, Darlis. Eu estava olhando, ainda tratando sobre essa questão das formações, que você é graduado em História. Eu também sou professor, e professor é meio doido também, né? Sim. Tem que ser meio maluco para 40 alunos em sala de aula, né? 35, todo esse universo. Mas aí eu percebi que você também transitou
em vários campos, principalmente trabalhando com crianças e adolescentes, mas o que foi que te conduziu para a OELA? Fala um pouco sobre essa tua trajetória, fala um pouco sobre a OELA e o que ela é, o que ela se tornou agora para você, uma vez que você está à frente. Conta para a gente um pouco, para o público aí, sobre Bom dia. a organização. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ó, é assim que eu atendo, chego na instituição falando bom dia para os nossos atendidos, né? A gente tem que chegar já com garra, com vontade, com determinação. Mas, bem, eu vou contar um pouco da minha trajetória para chegar até a OELA, né? Que falar dessa instituição, que eu sou apaixonada por ela, amo o que eu faço. É uma trajetória assim, meia louca mesmo, que nem falou o nosso professor. Eu sou professora de história, né? E dizem na universidade que os historiadores são meio loucos, né? Não sei se são loucos mesmo. Mas a gente faz cada coisa que até Deus duvida. Então, assim, logo que eu me formei, eu já estava militando por dentro da Secretaria de Educação, né? Já tinha um cargo. E aí, mas eu não era professora ainda não estava exercendo a minha profissão. Então, surgiu uma vaga. Eu sou macapaense, eu sou do estado do Amapá, né? Sou manauara já de coração. E aí, surgiu uma vaga para trabalhar numa localidade chamada Bailique. Não sei se alguém conhece o estado do Amapá aqui. E aí, essa região fica 12 horas de barco da capital para essa região. De voadeira é 5 horas. Mas como eu não sei nadar, né, tenho medo, que as marés lá são muito altas, eu fui de barco me aventurar. Cheguei na minha casa, falei para o meu marido que eu ia trabalhar nessa comunidade. E ele falou, você é louca? Vai trabalhar nessa comunidade? Eu disse, sim, eu vou. Eu vou mostrar os meus conhecimentos. Eu preciso trabalhar. Eu preciso atender essa comunidade. Então, eu me desloquei para essa comunidade, mas não imaginava o que me esperava lá. Chegando às 12 horas de barco, né, de maresias, de enjoos, de tantas coisas que aconteceram pelo esse caminho, pela essa viagem, eu cheguei e me deparei que quando eu cheguei nessa comunidade, não tinha energia e nem água encanada. Porque essa comunidade fica bem próximo do Oceano Atlântico. E lá a água é salgada. Meu Deus, aí eu já comecei a pensar, o que eu vim fazer neste lugar? Realmente, comecei a lembrar o que o meu marido falou. Mas, parei, pensei, e aí vi uma criança, né? E disse assim, me dá um abraço, tia. Aí eu abracei essa criança, ela disse, você veio ser professora aqui na escola? Eu disse sim. Poxa, estou muito contente que fazia mais de 3 meses que não tinha professor de história aqui, nessa comunidade. E eu fui para uma casa, né, que não era um alojamento, que não tinha alojamento, era uma casa de um comunitário. E chegando lá, fui conhecer a escola. A escola, vocês nem imaginam como é a escola de comunidade distante. A porta estava caindo, a janela caindo, aquelas dificuldades. Então, mesmo assim, eu fui encarando todas essas dificuldades. Que quem é professor, e alguém já foi professor aqui no interior, sabe as dificuldades que nós passamos. Você vê o professor saindo daqui da cidade, acha que ele vai encontrar as melhores coisas no interior, no ribeirinho. Mas não, é tudo difícil. Até para chegar na escola, você desce na lama, a lama é aqui até a cintura, para você subir as escadas, que lá funciona processo de marés, a maré alta, a maré baixa, quando eu só dava sorte de chegar na maré baixa, que tinha que descer na lama. E mesmo assim eu continuei a minha trajetória, já estava há 2 anos
trabalhando nessa comunidade. E um dia, houve-se muita necessidade de ter água na comunidade. E eu peguei, voltei, pedi autorização para o diretor e voltei para a capital. Isso é para contar a minha história até chegar na Oela. E voltei para a capital, comprei 12 garrafões de água e voltei. Com meu dinheiro e mais uma doação que eu recebi, eu já nem imaginava que eu fazia já o trabalho social. Já estava inserido em mim. Que quando você chega, tirar do seu próprio bolso, quando tem e ir pedir, você já está ajudando alguém que está precisando. E esses 12 garrafões de água serviram para ajudar 33 famílias que residiam nessa comunidade. E eu cheguei, quando eu chego no porto, tem um senhor barbudo. Se alguém conheceu ele aqui, o Rubens Gomes. Esse homem foi sensacional. Eu vou dizer para vocês, foi a minha grande inspiração de estar até hoje no terceiro setor. E eu olhei aquele senhor barbudo, olhando, e tinha 2 jovens perto dele. Vamos ajudar aqui a professora, você está precisando de ajuda? Sim, vamos ajudar. E ele pegou um garrafão, eu peguei outro, e mais os 2 jovens, e carregamos 12 garrafões, fizemos a distribuição, e ele sempre olhando, aí depois, quem conhecia ele, ele conversava baixo, falava baixo com uma voz. Você é a professora daqui? Eu disse, sim. Há quanto tempo você está aqui que eu não lhe conhecia? Eu disse, já vou fazer 2 anos e 4 meses aqui. Aí ele disse, eu sou o Rubens, mas eu sou o Rubens, eu sou a Darlis, prazer. Aí ele disse, muito bem, que gesto lindo que você faz, você está fazendo pela sua comunidade. Aí ele disse, você sabia que eu trouxe 100 cesta básica para essa comunidade? Aí eu disse, não. Ele disse, pois é, eu trouxe 100 cesta básica para cá. E aí, conversamos, e como ele não ficava nessa comunidade, ele ficava numa comunidade mais descendo o rio, há umas 4 comunidades, ele foi embora. Quando foi, eu acho que uns 45 dias, ele voltou novamente nessa comunidade e disse que queria conversar comigo. Aí eu disse, tudo bem, marcamos, depois da minha aula, sentamos e fomos conversar. Aí ele falou que ele era o Rubens Gomes, que ele tinha um trabalho social aqui na Amazônia, em Manaus, e que também tinha um trabalho social voltado com os ribeirinhos na comunidade de Bailique. E eu, tudo bem. Aí eu fui lembrar, um dia, eu tinha passado um trabalho que eu tinha visto no Amazon Site, dele como músico, luthier, e eu tinha passado esse trabalho para os meus alunos, mas nem imaginava, né, nos meus melhores sonhos, que ele seria o Rubens Gomes. E dessa conversa surgiu o convite para vir a Manaus, que ele tinha um projeto que ia iniciar aqui. E pediu se era possível eu vir aqui conhecer e, quem sabe, deixar a escola. E assim eu fiquei, meu Deus, eu vou até a Amazônia? Era o meu sonho, eu sou historiadora. Aqui era o meu sonho conhecer o Teatro Amazonas. E aí eu disse, vai juntar o útil ao agradável, né? Eu vou, conheço a instituição, mas eu não vou ficar lá, não. Eu já vim pensando isso, né? E cheguei e falei para o meu marido que eu vinha para Manaus. E ele, você vai para Manaus? Eu disse, vou. Provavelmente vamos mudar para Manaus. Ele, você é louca. Mudar, sair da minha casa, deixar tudo para ir para o trabalho social, que é muito difícil. Eu disse, sim. Aí ele disse, não, você é louca, não deixe seu trabalho, aqui é certo. Eu disse, mas eu fico numa comunidade que não tem energia, não tem água. Mas aí resolve, de repente acontece alguma coisa, você vem para casa. E lá você não vai conseguir voltar tão cedo. Aí vim, conheci e deparei com a Oela, né? E achei o trabalho fantástico, ele foi apresentar, mas eu não imaginava o que esperava, o que me esperava pela frente. E nessa visita, ele falou,
professora, eu vou passar 15 dias, vou voltar e quero que a senhora fique. A partir de hoje, fazendo a gestão da OELA. Eu disse, mas eu nunca trabalhei no trabalho social. Não, você vai entender, muito fácil. E eu, fácil? Não é fácil, não. Ele, sim, é muito fácil. Aí, e ele foi embora, voltou para Macapá, né? Voltou para o Bailique. E eu fiquei. Chegando na OELA, me deparei. Deixa eu só fazer um recorte, que nós vamos falar sobre esses desafios, que eu quero jogar aqui para o nosso público. Vocês percebem que são duas mulheres inspiradoras, potentes, de dois setores totalmente distintos, né? Duas mulheres sonhadoras, que toparam certos desafios e que rompe com a estrutura social, né? Porque passam a ser questionadas pelas suas decisões, de certa forma, né? Mas eu queria ouvir da Lilian, lendo o teu histórico, Lilian, eu vi que em algum momento você agregou ao seu empreendimento ações sociais que oportunizava que pessoas tivessem formação, tivessem acesso ao primeiro emprego, e ali me parece que começou a dialogar com o terceiro setor, né? E aí eu fiquei bastante curioso, e aí eu queria que você falasse o que você acha sobre essa relação entre o privado e o terceiro setor, se isso agrega algum valor, ou se você percebe que as pessoas do setor privado ainda olham com desconfiança, apoiar projetos sociais. Como é que você percebe essa relação nessa experiência que você já tem? No meu conhecimento, eu acho que falta, não é desconfiança, é falta disso aqui, de conhecimento, de divulgação. Para vocês verem, hoje eu tenho 60 anos e eu não conhecia a maioria das coisas que foram faladas aqui, porque não são, a gente ou não tem acesso ou não são divulgadas da forma que chegue até a gente. Não estou ocupando de nada. Mas eu acredito muito no associativismo e nessa questão de transmissão de conhecimento de quem já tem, até muitas vezes da forma gratuita, e do associativismo como força para que o teu setor cresça. Essas ações, se pegar um de vocês, vocês vão conseguir fazer alguma coisinha, mas como vocês se associaram e juntaram vários talentos, vocês vão formar a entidade, a associação, e daí para frente vocês vão disseminar e agregar pessoas e disseminar conhecimentos. Nessa visão aí de associativismo e de conexão do terceiro setor, eu participei ativamente aqui em Manaus, na criação de uma entidade que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamada Abrazel. A Abrazel Seccional Amazonas, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Porque a gente começou a ter, eu como dona de restaurante, do centro e de Manaus, a gente tinha vários problemas e começou a conhecer outros donos de restaurantes e descobrimos que a gente tinha os mesmos problemas. Só que eu sozinha, se eu falasse com o governador, com o prefeito, algum secretário, ninguém me ouvia. E a gente resolveu se juntar, pegou, vamos dizer, 12 restaurantes, que eram os restaurantes bem conhecidos aqui, Fiorentina, Alemã, o Palazzolo, a Gaúchos, era a Popsburg, o Quilomania, o Açaí, lembra do Açaí, que agora não existe mais, não sei se eu vou lembrar de todos, o Sabor Ami, que é um restaurante bem famoso de comida quilo. Nós juntamos os gestores, os donos, e resolvemos criar uma seccional dentro da ACA, uma seccional não, como é que é? Eu falei antes o nome, não é isso não. Era um bracinho dentro da associação comercial. Mas veio até a mim, através do American Express, um convite para participar de um congresso nacional da Abrazel. E tinha desconto, se eu comprasse as coisas, o hotel e a passagem, pelo American Express. E aí eu convidei meu esposo, à época,
Vamos conhecer essa entidade? Quando eu cheguei lá, hoje, eu vou falar, hoje a Abrazel Nacional tem 40 anos e está tendo a marca de 6.000 empresas associadas. São pequenos, médios e grandes negócios. E a Abrazel Amazonas hoje vai completar esse ano 27 anos que eu ajudei a fundar, porque eu tinha a visão que isso ia ajudar o meu negócio de alguma forma e toda a área de gastronomia e alimentação fora do lar. E hoje a Abrazel Amazonas tem a marca de 500 associados, não são 500 pessoas, são 500 CNPJs. E que a gente gera aqui no Amazonas, não sei se vocês têm noção, a gastronomia e alimentação fora do lar, ela gera mais de 100.000 empregos. É muita gente trabalhando para produzir alimentos, sendo que a maioria não é formalizada. A gente tem aí 25.000 CNPJ, dos 100.000, os outros 75.000 estão na informalidade. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu vi aquele universo do associativismo, do terceiro setor, que a Abrazel é do terceiro setor, eu voltei para Manaus e dar um stop nisso aqui, a ideia nossa é igualzinho que o pessoal já fez. Já tinha aí 12, 13 anos à frente da gente. Eu queria reinventar a roda, porque eu não conhecia a roda. Mas alguém já tinha inventado, então, nesse momento, a gente chamou o presidente nacional, olha, a gente está com essa mesma ideia em Manaus, você iria em Manaus, não tinha nenhuma Abrazel no Norte, foi a primeira Abrazel do Norte. Fazer a fundação da Abrazel, o primeiro ato, primeira ata de assembleia de criação, vamos sim. Nos programamos e com essas 15 empresas nós fundamos a Abrazel Amazonas. E o que a gente fez com a Abrazel Amazonas? A gente começou a ajudar todo mundo que estava no setor a também crescer, a também participar de eventos como a FISPAL. Hoje tem a Jeane aqui do Sebrae. A gente começou a facilitar a vida desses empreendedores, porque muita gente estava ligada nesse mundinho Manaus e Amazonas, um pouquinho do Amazonas, mas a maioria é só Manaus. E a Abrazel, ela abriu esse leque de conhecimento, de informação. E vocês não sabem como é bom participar de uma entidade associativista, porque ela sempre vai te trazer mais conhecimento do que você individualmente pode ter. Até porque não tinha internet, não tinha nada disso para a gente divulgar. Então, o conhecimento era divulgado de pessoa para pessoa, de evento para evento. Achei interessantíssimo essa sua fala sobre a importância de espaços de diálogo e de achar que você precisa inventar a roda para buscar uma solução para algum problema, né? E aí eu trago aqui para Darlis, você que tem essa experiência com ela, o que você considera que ainda é o grande desafio para que a organização alcance sustentabilidade, capte recurso? Você considera também que ainda há necessidade de mais espaços de diálogo entre o terceiro setor e o setor privado para que potencialize o impacto social na quebrada e outras organizações também comecem a integrar essa rede que é tão necessária na cidade? Com certeza, nós precisamos desses momentos. É muito difícil você estar à frente de uma organização. A nossa organização, a UELA, hoje, nós só atendemos através de editais. Não temos um mantenedor, não temos nenhuma verba advindo de algum político. O nosso trabalho, o nosso atendimento hoje se dá diretamente quando se lança um edital e nós passamos nesse edital. É muito difícil. Às vezes eu até me emociono saber o quanto é difícil trabalhar no terceiro setor. E ainda você vê pessoas falando muito mal das ONGs. Falam que ONG rouba, que ONG superfatura notas, mas não conhece o nosso trabalho. Não sabe o que é amanhecer cedo, que nem eu, na periferia, na Zona Leste. Eu trabalho no Mauazinho, eu trabalho no Zumbi, no São José, no Armando Mendes, essas periferias que são tão sofridas e tão abandonadas e tão esquecidas.
E quando a gente para e vê que não tem recurso, e não sabe nem de onde pode tirar esse recurso, e esse momento aqui de trocar essas ideias são muito importantes para nós do terceiro setor, com vocês, empresários, terem um outro olhar, uma outra visão do que é o terceiro setor. Eu até convido você, colega, para um dia ir conhecer a nossa instituição, para ver o trabalho que nós executamos. Inclusive, aqui na plateia, nós temos um aluno, ex-aluno aqui. Né, Vinícius? Levante a mão aí, Vinícius. Uhul! Olha, aplausos aí para o Vinícius aí. Uma salva de palma bem forte aí para o Vinícius, né? Aplausos. O Vinícius é um garoto que é de uma linda história dentro da UELA. O Vinícius vinha da Zona Norte, né, Vinícius? Para estudar, para fazer curso, para se qualificar dentro da UELA. Ele e um outro aluno que andava de skate, também da Zona Norte, vinha do Tarumã. Esses dois meninos são dois guerreiros. Hoje, eu fiquei até emocionada quando encontrei aqui com o Vinícius, né? Sabendo que o nosso trabalho está surgindo os frutos, com todas as dificuldades que nós temos. Hoje, o Vinícius é um luthier, formado pela UELA. O Vinícius está apto para trabalhar, para construir um instrumento, para fazer um reparo, porque ele acreditou no nosso trabalho. Porque quando alguém acredita, faz com que a gente tenha coragem e disposição para todos os dias levantar, com todas as dificuldades que nós temos. De saber, quando termina um projeto, nós não temos recurso para continuar executando esse projeto. Recentemente, agora, ontem, a UELA completou 28 anos de existência, de trabalho dentro da Amazônia, porque ela não tem trabalho só dentro dessa comunidade, dentro da Zona Leste, mas em toda parte nós atendemos todo e qualquer aluno. E também temos no estado do Amapá, que abrimos um novo polo há 3 anos. Então, o que falar desse momento? O quanto é importante vocês, quanto empresários, terem outra visão para o terceiro setor. Eu não falo que é o seu caso, porque conheço a sua história também um pouquinho, conheço um pouquinho do seu filho. Sei que ele também abraça as causas sociais, e isso é muito importante. Mas são poucos. E esse momento aqui se faz muito importante para debatermos o quanto é importante o terceiro setor nessas comunidades. Maravilhoso seu relato. Eu acho que eu não respondi uma parte da tua pergunta, se você me permitir. Vontade. Sobre geração de primeiro emprego e último emprego. O que é voltar isso? para essa questão aí. Mas prossiga. Quer que eu fale agora ou Sim, depois? por favor. Como é que é isso, Lilian? Tem jovens aqui e tem pessoas da minha idade, que são o último emprego, na beira da porta do INSS, né? Eu tive recentemente, acho que 3 funcionárias que se aposentaram, ou seja, o último emprego delas foi o Quilomania. E eu já tive muitos, diversos, mais de 50 jovens que foram contratados. Primeira carteira assinada desses jovens foi no Quilomania. Isso, para mim, não é uma barreira. E eu já tive também pessoas de 35, 40 anos que tiveram sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez também pelo Quilomania, porque eu acho importante trabalhar com a formalização do funcionário, para que ele tenha direitos futuros. A gente tem o INSS quebrado, falido, roubado, mas é o que a gente tem no momento para assegurar alguma coisa no futuro. Então, eu sempre digo para as pessoas que, às vezes, trocam esse... Não é para elas se conformarem, não. Mas para elas verem como a formalização é uma forma também de valorizar eles
dentro da empresa, porque se algumas pessoas se aposentaram agora na minha empresa e 3 continuaram lá dentro, porque ainda estavam em condições de trabalhar e queriam continuar, e eu queria que eles continuassem, é porque no futuro eles iam precisar de cada dia, cada mês de carteira não assinada. Eu disse, isso lá no futuro vai fazer falta para vocês, e hoje o tempo é de contribuição. Isso vai fazer falta. Então, eu trabalho só com formalização, pessoas não trabalham dentro da minha empresa, e se ela vier pedir, não, porque eu recebo bolsa, isso, aquilo, outro, e não dá para formalizar, eu disse, infelizmente, não vai, você é boa, eu gostaria de contratar você, mas não vai dar, porque eu não trabalho com informais dentro da minha empresa. Porque no futuro isso vai dar problema para a pessoa e vai dar problema para a minha empresa também. E quanto a essa iniciativa dentro do empreendimento, só para a gente aproveitar um pouquinho de tempo que nós temos ainda com você, Lilian, agrega valor ao empreendimento, criar essas oportunidades? Como é que os teus as outras empresas olham para a sua? É um diferencial? Como é que você passa a ser enxergado, passou a ser enxergado? A gente tem essa política de receber bem as pessoas que estão entrando na minha empresa, e como eu passei para ti, nós não temos causas trabalhistas dentro da empresa. Isso é uma coisa assim quase que inédita, porque tem 33 anos sem causas trabalhistas. Porque do mesmo jeito que eu agrego, e se ela tiver uma oportunidade melhor, eu incentivo para que ela vá. Se eu conseguir reter esse talento, de alguma forma, é bom. Mas é isso que a gente faz, é formalizar, colocar ela dentro do mercado de trabalho. E eu sempre falo, muitas pessoas vão ao Senac, né? Fazer o curso de cozinheiro, e eles passam 1 ano lá fazendo esse curso de formação. Não estou querendo me comparar com o Senac, não, tá? Mas eles pagam e passam o dia, e depois eles trabalham naquele restaurante lá. E eu digo para meus funcionários que chegam lá sem conhecimento, mas que querem aprender. O importante na minha entrevista é como é que é a conduta dessa pessoa. Se ela já teve um emprego, eu faço a consulta com os ex-patrões. Como é que é a conduta dessa pessoa? Como é que é a questão da iniciativa, do comportamento em equipe? Isso para mim é muito importante. E se ela quer ou não aprender. E eu digo assim, eu vou te pagar para te formar aqui dentro da minha empresa. Porque o Quilomania, hoje, ele trabalha com comidas nacionais, internacionais e regionais. Então, eu vou te ensinar a fazer, eu vou te dar um curso do Senac, só que é o curso Quilomania. E você vai receber para isso e ter todos os seus direitos assegurados. Depois você vai ter férias e 13º. Então, valoriza isso. Eu sempre falo, valoriza que eu vou te pagar para aprender, vou te ensinar, vou transferir conhecimento. E esse conhecimento é teu. Tu vai levar para outra empresa ou para a tua empresa no futuro, se você quiser. Se você quiser. A maioria das pessoas, elas não querem muito empreender, não, tá? Eu tive poucos funcionários que saíram da minha empresa para empreender, mas eu desenvolvi muitos talentos. E eu gosto de trabalhar com as pessoas acima dos 50 anos. São fantásticas, porque elas cumprem horário, elas estão ali, elas obedecem ordens, elas têm um bom comportamento com a equipe, elas não têm mais aquela força, aquela vitalidade, mas elas são fantásticas para mim. Então, eu junto as 2 equipes, a nova e a velha, e dá tudo certo. Interessantíssimo isso aí. Aí, a gente está caminhando para o nosso final, mas eu queria que você falasse, são 28 anos, e como é que foi, nesses 28 anos, muita coisa mudou. Teve algum momento que ali pensou em desistir, que estava muito difícil captar, manter as atividades, pensar em fechar a porta? O que foi necessário para se renovar e seguir adiante? E a gente fecha esse bloco de perguntas e abrimos para o público, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração. Bom, ontem a UELA completou 28 anos de existência, né? Então, assim, o fundador foi o professor, ambientalista, músico e luthier Rubens Gomes, conhecido dentro de Manaus como Rubão. Quando eu cheguei, estou apenas há 9 anos dentro da instituição, né? Ela já tinha uma trajetória muito grande. O Turenco é um que sabe da história da UELA, né? E eu aprendo cada dia com pessoas
que vivenciaram a OELA, vivenciaram a história. Inclusive, ele é um... Eu tive a oportunidade de conversar com ele em uma feira, né, de negócios que a OELA participou. E eu posso contar de muitos depoimentos que eu escuto, né, de famílias atendidas, de alunos que passaram pela OELA. Assim, hoje, contabilizando, nós já atendemos mais de 100 mil pessoas, 100 mil em atendimentos de cursos profissionalizantes, de rodas de conversa, de atendimentos do psicossocial, de encaminhamento para as redes de apoio, como CRAS, CREA, Conselho Tutelar, e outros serviços que a OELA vem executando dentro da comunidade. Antes era só dentro do Zumbi, na Zona Leste, Zumbi 2. Depois, o serviço foi crescendo e aumentando a demanda para a Zona Norte, Sul. Hoje nós temos alunos de todos os cantos, da Compensa, do Lago Azul. Nós temos alunos do Lago Azul, olha só, vem do Lago Azul buscar conhecimento para querer ser uma empreendedora. Mulheres. Hoje nós trabalhamos com crianças, adolescentes, homens, mulheres, senhores. Não tem idade hoje para você se qualificar. Há 9 anos, depois que eu cheguei à instituição, eu sentei e conversei com o Rubens. Antes era até 40 anos para se qualificar. Mas você olha para muitas mulheres e muitos homens que precisam de uma qualificação profissional. Ele precisa de um curso de informática básica e avançada, e não é fácil. E ninguém, muitas das vezes, aquelas famílias que estão ali, alocadas no entorno da OELA, não tem 200, 300 reais para pagar um curso de informática. Você olha assim, um curso de informática é muito básico, mas hoje todo mundo precisa, pelo menos o básico. Recentemente, uma senhora nos procurou de 55 anos. Dona Darlis, tem curso de informática? Infelizmente, eu disse que não temos, porque estamos sem recurso para ministrar esse curso, que exige gastos muito e não são baixos, são custos altos. E eu disse, a senhora está com uma vaga de emprego? Ela disse, sim, estou numa casa de família, mas a senhora me exigiu que eu tenha o curso de informática, porque eu tenho que olhar no computador, sério, para ver as receitas. Eu tenho que estudar. Eu disse, então você veio no lugar certo, mas infelizmente nesse momento nós não temos. E é triste dizer para uma mulher, para um pai de família, ou para uma criança, para um adolescente, que nós não temos esse atendimento, porque nós não somos geração de renda. Nós somos geração de renda e emprego, mas não temos o recurso, porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos. A história da OELA, ela começou na construção dos instrumentos musicais. O Rubens se sensibilizou e com aquela comunidade, que é a história que ele contou, que ele já trabalhava no serviço social, no Acre. Ele já trabalhava com essa camada da sociedade mais esquecida, né? E o que ele sabia era tocar, ele sabia construir instrumentos. E ele já construía isso no Acre. E ele veio para Manaus trabalhar na universidade como professor de música. Mas ele era um cara inquieto. Ele não ficou só ali. E ele gostava muito da Zona Leste. Isso são palavras deles que eu escutava muito. Que ele gostava muito da Zona Leste. Porque lá tinha muitas crianças e adolescentes que não tinham um ofício. Não tinha uma oportunidade. E ele, o que é que ele sabia fazer? Tocar, cantar e construir instrumentos. Instrumentos maravilhosos, que quem já teve a oportunidade de conhecer os instrumentos da OELA, sabe do que eu estou falando. Darlis, essa sua última fala é muito interessante, e aí
eu trago aqui para a Ioan o quanto é importante esse movimento que eles estão fazendo aqui. Porque, para quem é da área de cultura, tem muita dificuldade em entender, quem é do terceiro setor, entender esse conceito de negócio social. Porque, senão, a gente sempre fica nessa tensão de que tem uma hora que as atividades vão ter que parar, porque o dinheiro ele é limitado. Tem um prazo para ser aplicado, para ser executado. E aí a gente talvez precisa fazer ali uma reformulação para conseguir compreender que o nosso trabalho, quanto artista e de organização social, possa gerar alguma renda de alguma forma, sem desfigurar o trabalho que é desenvolvido, claro, né? Sim. Então, só para considerar. Eu abro agora espaço para o público, se tiverem alguma pergunta, e eu peço ajuda aqui do apoio com o microfone. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário, eu deixo aberto aqui para a gente aproveitar os minutos finais. Fiquem à vontade aí. Alguém? Um de cada vez, é muita gente, tá? Ali, Kleber. Só um minutinho, que eu vou levar o microfone. Oi. Só deixar registrado que acabamos de receber a lista de quem conseguiu adentrar a PNAB 2. E aí muito me choca a OELA não conseguir visualizar o nome da OELA, mas sim do Pai Amado. Algo de podre está acontecendo na nossa casa. E como este é um ambiente político, a gente tem que trazer essa política para cá. Penso eu que era para eu ver ela lá sendo classificada para um edital de cultura. Eu conheço o projeto, conheci Rubão, um projeto importante e necessário para o nosso Estado. Né? Então, que a gente consiga adentrar esses espaços, que esses projetos potentes continuem existindo com custeamento estadual, federal, municipal, enfim, né? Que é importante para a sociedade. Quer dizer, se a gente não chega com uma política pública de qualidade, o tráfico chega, o crime chega, e eles não pedem licença. Né? Mas parabéns, é só registrar que nós precisamos estar no resultado final desses editais. É isso, obrigada. Muito bem colocado a sua fala. Realmente, esse último edital, nós ficamos até 2 horas da manhã tentando submeter, gente. E não conseguimos. E faz e-mail, troca e-mail, e ninguém responde. Até hoje, nós mandamos 5 e-mails. Não responderam nenhum e-mail nosso. E aí você pensa, o teu trabalho, às vezes, muitas das vezes, eu me sinto desestimulada. Sério, falar para vocês. Mas aí eu volto novamente, aquele momento, quando eu vejo a carinha daquelas crianças, daquelas famílias que estão lá na OELA todos os dias, precisando de um atendimento, precisando de um acolhimento, eu volto e esqueço tudo que eu passei. Olha, hoje eu fui dormir 2h30, mais ou menos, da manhã, porque nós estamos na escrita de um projeto para submeter segunda-feira. Vocês não imaginam o quanto é difícil estar no terceiro setor. Você pensa que é muito fácil. Não é, não. Eu, como gestora, tem momentos que eu preciso ir para a cozinha, porque a gente não tem a cozinheira. Inclusive, eu gosto muito de cozinhar, viu? Eu disse que nada desse certo na minha vida, eu ia cozinhar. Mas, por enquanto, eu acredito na educação que transforma vidas. E eu sou um exemplo disso, que também venho de comunidade muito pobre. Eu cheguei a um momento da vida de ter uma única calça, eu e a minha irmã, de a gente vestir. Ela usava a calça pela manhã e eu usava à tarde. E a gente falava, ninguém tem que engordar, porque senão a calça não vai entrar em nós duas. Só nunca passei fome, porque meu pai trabalhava muito, mas
conseguia levar o pão de cada dia, mas as outras coisas eram muito difíceis. Então, dizer isso, nosso trabalho da OELA, né? Quero fechar rapidinho. Calma, não se despede não, mulher. Não, só fechando. Mais alguma pergunta aqui para Lilian? Um de cada vez, gente. Nenhum? Por favor. Eu não sei se faltou interesse ou se não é muito... Eu não despertei a curiosidade de vocês. Mas essa semana eu queria compartilhar um negócio aqui. Muitos artistas aqui, né? Hip hop, o pessoal do som e outras culturas, o pessoal da Secretaria de Cultura. Não esqueçam nunca do futuro de vocês, tá? Não vivam só o presente, porque essa semana eu recebi 2 solicitações de pedido de ajuda de artistas daqui, da nossa cidade. Um para comprar uma muleta, que a muleta dele estava velha, ele não estava conseguindo comprar, e o outro porque estava sem renda, porque fez uma grande cirurgia, talvez um câncer, e ele estava sem renda. Pessoa de 60 a 70 anos. E uma coisa que eu sempre pensei é nunca faltar dinheiro no meu futuro, na minha velhice. Então, com 33 anos, eu comecei a fazer uma previdência privada para mim. E fazer investimentos e sempre contribuir com a previdência geral. Então, hoje eu sou aposentada, nunca acessei minha previdência privada, porque ela está gerando frutos e eu continuo trabalhando. Então, quando eu for acessar, eu sou uma mulher rica, muito rica, começando com 2 funcionários, porque eu pensei que eu não sou só esse momento. É importante vocês viverem um momento de fama, do meu talento, da minha juventude, essa energia toda que vocês têm. Mas nunca esqueçam de pensar em, de alguma forma, construir aquela reserva, aquele futuro, contribuir investir em alguma coisa. Esse dinheiro que vocês ganham hoje, que às vezes muita gente ganha muito dinheiro e morre pobre, pedindo ajuda. Isso é muito ruim. Então, a minha contribuição maior aqui que eu queria deixar para vocês é não esquecerem de fazer aquela reserva, de alguma forma, guardar, não é dinheiro, mas antigamente a gente guardava no cofre, né? E guardava embaixo do colchão, não dá mais para fazer isso, mas vocês têm que, de alguma forma, investir em alguma coisa que garantam uma renda para vocês no futuro. Não esqueçam disso. Antes das considerações finais, eu quero fazer duas falas breves, Lilian. Sobre... a Yuan vem trazendo essa discussão sobre a importância de formalizar, de abrir um CNPJ. E alguns é burocrático, é chato, mas imagine você, se você ainda não tem uma fonte de renda segura e você está gerando renda com o seu trabalho artístico, você não está contribuindo. É exatamente isso, Lilian. Eu sou da área de literatura. Nós temos aí exemplos de escritores que às vezes adoecem, são escritores independentes que têm que vir vender fanzine, e aí adoece, cai e fica prostrado, tem que pedir ajuda porque não contribui. Então, essa reflexão ela é muito importante para a gente quanto artista. Você tem que contribuir de alguma maneira. A segunda, nós estamos com um projeto lá no Sul do Monte, na nossa organização no Monte das Oliveiras, Zona Norte, em parceria com o Consulado da Mulher, que está levando capacitações para mulheres empreendedoras, uma formação por 10 meses, que elas no final possam se formalizar e receber um capital semente para investir no negócio. E aí eu quero muito criar esse link com você, Lilian, porque são mulheres que a grande maioria delas trabalham no ramo alimentício, né? Na área de confeitaria. Nós temos 2 parceiros aqui que são da área de papelaria criativa. Levanta o braço aí, lá da Zona Norte, quem gosta de papelaria criativa, Nana Personalizados, procurem no Instagram. E é isso, a gente quer muito criação, e lógico, né, toda a tua expertise também no terceiro setor. Temos só mais uma pergunta antes de finalizar aqui. Aí a gente vai para as considerações finais. Olá, gente. Bom dia. Eu me chamo Kelly Vanessa, sou artista do teatro
e circo aqui na cidade. E aí, assim, parabenizar, né, pelo evento que está belíssimo, assim, a pessoal da IOAN aí, parabéns. Muito obrigada por participar de excelência, né? E eu acho que aqui a gente chega no evento, a gente consegue ver, né, o impacto que é a periferia voando, né? Adorei isso, a periferia voando, fazendo seu voo e aí alcançando outros lugares, né? Bom te rever, Rogerson, né? A gente já fez um projeto juntos. E, assim, Dales, parabéns. Também, Lília, parabéns pela história de vocês, né? Eu anotei algumas coisas aqui que vocês contaram, né? E eu fiquei me perguntando qual é a nossa história, né? Qual é o nosso legado, quais as nossas oportunidades e também a rede de apoio que vocês citam, né? A família de vocês, os estudos que vocês... Eu também acredito, Lília, muito na educação. Inclusive, eu sou egressa da UEA, do curso de teatro, eu fiz licenciatura e bacharel em teatro. Então, assim, a universidade pública abriu muitas portas para mim. Né? Então, assim, eu acredito muito, pode ter certeza, né, que tem pessoas aqui que é a educação que salvou. A periferia, muitas vezes, é a educação que abriu portas para a gente. E também esse espaço de diálogo, né, como a gente está aqui nesse momento. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês têm visto, porque você falou, né, Lília, sobre os artistas. A artista, cuide da sua aposentadoria, busquem caminhos. E aí eu quero te perguntar, para vocês duas, como é que vocês têm contribuído para fortalecer essa periferia que está ao redor de vocês, esses artistas, né? Porque provavelmente você tem um restaurante, eu vi que você é o restaurante que você falou, né? Sobre essa questão também do artista ali cantar no seu restaurante. Como é que você tem abrido essas portas? Como que você tem tratado esse artista? Porque eu estava pensando, a gente estava falando aqui um pouquinho, né, ouvindo vocês, sobre essa questão do primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Desde quando eu saí da universidade, eu fui para o terceiro setor. Eu trabalhei, na verdade, o meu caminho era ir para o distrito, e aí eu entrei no distrito e eu queria trabalhar no distrito. Só que depois eu conheço o teatro, entro na universidade, e aí eu comecei a ser do terceiro setor. E a gente vê, quando eu não tenho uma rede de apoio, que eu não tenho família rica, eu não casei, não consegui um marido ainda, e acho que nem preciso, né? Se não tiver oportunidade, está tudo certo. Sou pessoa solteira, não tive filho, e aí eu estou seguindo nesse caminho. E aí eu fico pensando, quando a gente não tem essa rede de apoio, quando a gente não tem algumas oportunidades, a gente precisa de vocês, que estão aí nesse terceiro setor, que estão aí fortalecida, né, através de uma formação, e aí conseguiu fortalecer, porque eu também tenho uma formação. Eu também entrei numa universidade pública, mas ainda não consegui a rede de apoio alavancar. E aí eu quero perguntar para vocês, como é que vocês podem fortalecer esses artistas? Como é que vocês veem isso? Fortalecer esse artista, fortalecer essa periferia, esse empreendedorismo? Eu vi que você citou, né, que algumas pessoas querem, outras não querem, mas assim, quais as ações que vocês podem fazer para estar fortalecendo, né, esse impacto e essa mudança, né, nessas tecnologias sociais, tá bom? Obrigada. Bom, eu como ela, né, nós somos formadoras, eu busco as parcerias, porque você termina um curso e não sabe que direção, essa mulher não sabe que direção tomar. E nós gostaríamos muito de já ter, na maioria das vezes, esse caminho para mostrar para ela. Tá? Eu tenho um exemplo aqui de um curso de marchetaria. Acho que todos conhecem a marchetaria, né? Esse lindo colar feito em madeiras amazônicas, madeira certificada, são feitos por mulheres. Mulheres que estão aí, que não têm um marido, que tem 6, 7 filhos. Essa aqui tem 8 filhos e não tem marido. E ela hoje vive do artesanato. E ela aprendeu dentro da OELA. Foi fácil? Não foi, não. Eu fui buscar parceria no Sebrae, para que essa mulher tenha a carteirinha de artesã, do artesanato, que é válida em todo o Brasil. É fácil? Não. Eu pego chá de cadeiras, e pego, e vou e volto. Mas eu consegui. Então, hoje, essas mulheres que saíram desse curso, a maioria já estão empreendendo. Já encontro elas nas feiras. Aí, muitas pessoas falam assim,
Mas por que a Auela não vende? Eu até pensei, já algumas feiras como Auela, levando as nossas alunas e alunos também, porque tem artesão homem. Mas depois eu parei e sentei com a minha gestão, porque a Auela hoje é feita por mulheres, nós temos uma presidente, eu na gestão, uma diretora financeira e uma coordenadora geral de projetos. E sentamos e vi que a Auela estaria tirando a oportunidade dessa mulher empreender, dessa mulher de vender e de ganhar o dinheiro dela. Um colar desse, quando é de madeira certificada, está em torno de R$180. Eu já cheguei aí no Novo Airão encontrar de 280 e não é de madeira certificada, que é uma madeira diferenciada, é uma madeira que tem um certificado. E ela não poderia estar tirando esse lugar dessa mulher. Então, hoje, a gente prefere ter as nossas dificuldades, mas ver as nossas mulheres empreendendo. Os meninos que saem do curso de luteria, construindo seus instrumentos e vendendo para fora de Manaus, para outros estados. Como essa semana, eu vi um aluno vendendo um instrumento que saiu recentemente do curso, que terminou agora dia 28 de março, dia 28 de fevereiro, vendendo para os Estados Unidos. R$4.500. Então isso é acreditar no potencial que tem, acreditar que ele também é um artista. Quando você constrói um instrumento, você é um artista. E a maioria dos nossos alunos que constroem o instrumento, eles são músicos ou estão estudando música, que é o caso do Vinícius ali, né? Vinícius, posso falar, estuda música, né? Já formou, Vinícius? Não, né? Eu conheço a trajetória do Vinícius desde o início. O Vinícius ainda estava estudando para fazer o Enem e conseguiu entrar na Universidade de Música, né? E hoje, eu acho que o Vinícius já constrói bem o teu instrumento, Vinícius? Já, né? Então, é isso o nosso trabalho. Respondendo, já finalizando, a nossa colega, como iniciativa privada, é difícil uma empresa fazer toda essa rede de apoio. Como pessoa física e proprietária de uma empresa, a gente tem os nossos artistas que a gente apoia, um deles é o Celso Braga, o Serginho, o Renatinho, o Humberto Amorim. São pessoas que sempre estão promovendo alguns eventos e chegam até a Lívia, até a Piromania, e é mais assim um contato pessoal. E eu nunca fechei a porta para nenhum deles, porque eu acho importante. E eu sempre digo, se alguém me diz que algum ingresso, um dia desse, eu fui para uns convidados da Sevilha, como que eu ajudo? Eu compro muitos ingressos ou entro numa conta de patrocínio. Era um show do centro, do Gapão, aqui no teatro que sempre faz. E uma pessoa que é da área social, era R$100 o ingresso. Aí eu convidei um grupo de amigos, né, para comprar o ingresso, e a gente pode trazer outras pessoas para junto. Isso vai contribuir, não vai dar nem mais bola para o artista. A gente vai precificar e vai valorizar o artista. Eu acho que é isso. E ela disse para mim, eu não vou porque tá caro. Porque tem show aí no teatro de 20, de R$30, e eu vou para esses aí. Eu disse, mas tu pode pagar, tu vai pagar. Porque tu tem que valorizar o artista, porque a pessoa que tem um nível artístico intelectual do céu, de escrever, de ser poeta, de criar instrumentos, cantar, reclamar e juntar e agregar outras pessoas nesse grupo, tu tinha que pagar R$1.000 para ver ele. E achar que está pagando pouco, porque o mal das pessoas é não querer valorizar e querer que o governo pague tudo. O que é isso? A gente tem que pagar. Se eu posso, eu vou dar minha contribuição assim, para algumas pessoas e para alguns artistas. A Quilomania, por exemplo, patrocina na área de esporte o São Raimundo. E de vez em quando, um dia desse, foi um grupo de meninas que foram campeãs de futebol feminino, que elas nunca tinham, era do interior, nunca tinham entrado num restaurante para comer uma mesa assim. E elas ficaram tão emocionadas, é um restaurante simples. E a gente valoriza esse tipo de apoio, viu? Mas como entidade, a Brasil, ela já treinou mais de 5.000 pessoas e qualificou.
E é isso que a gente faz dentro da Brasel, do mesmo jeito que a UERA faz, de alguma forma, qualificando na área de gastronomia e, principalmente, gente, qualificando os gestores, porque não adianta um corpo sem cabeça. É isso que eu quero passar para vocês. Tem que ter a cabeça, a gestão. E eu sempre falo, pode sair todos os meus funcionários se aposentar e pela nova Quilomania não vai fechar enquanto eu esperar, porque eu sou a cabeça, o cérebro, que está criando e abrindo as novas oportunidades. É isso que eu quero deixar para vocês. O cérebro tem que estar qualificado e treinado. E isso vocês vão aprender nesses cursos de qualificação, estudando em universidades, investindo no seu conhecimento, né? Investindo e acreditando como a moça aqui na dança, acreditando em você e empreendendo em você. E de alguma forma trazendo segurança para você também no futuro. Não esqueça disso. Perfeito. Eu queria fechar aqui agradecendo a oportunidade por mediar esse painel. A gente infelizmente estourou o tempinho. Eu vou dar 1 minuto para cada para fazer os agradecimentos e as considerações finais. Pode começar. É emocionante, porque eu também vim da periferia, só que a minha periferia era uma periferia antiga, porque agora tem a Zona Norte e a Zona Leste. Eu sou da Zona Oeste, olha assim, meu bairro, sou ali. Participei dessas iniciativas sociais que eram dos padres e das freiras. Fiz curso de costura, de crochê, de pintura e de arte culinária, que era no passado. E a gente teve essa formação graças a entidades que nem se qualificavam para o terceiro setor, que era da igreja, e me ajudaram a formar um pouquinho do que eu sou. Então, se eu puder de alguma forma contribuir, se eu tiver contribuído, eu fico muito feliz em contar a minha história. Não foi muita coisa técnica, tem muita coisa para falar, eu sei que é chato talvez. Eu gostaria que vocês perguntassem muito, porque o Quilomania, ele tem 33 anos de história trabalhando num prédio próprio, ele tem estacionamento e a dona do Quilomania é uma pessoa muito bem sucedida que sou eu. Eu soube construir essa história e eu soube entender que eu tenho que construir a minha história em degraus. A cada dia eu tenho que subir um degrau e nunca parar de subir, nunca parar de me qualificar. Porque até hoje a gente faz curso de qualificação, assiste vídeos, participa de encontros, de congressos, isso é muito importante. A gente nunca está no topo, porque o topo sempre está subindo. A gente tem que correr atrás dele até o final da vida do dia, tá? Beleza. E agradecer à entidade, né, que nos convidou. Esse convite chegou através de algum contato do meu filho, que é o vereador Rodrigo Guedes, que também apoia esse tipo. Ele vai apoiar muito mais, como vocês viram. Ele vai apoiar muito mais do que eu pude fazer na minha vida toda, porque ele tem essa vocação política. Ele não está, ele está... Esse apoio dele. É o primeiro, né, que é o governo? Primeiro. E eu espero que ele tenha esse coração aberto para esse tipo de necessidade da população. Ele é um sonhador, ele desenvolve igual muitas pessoas que estão na área de cultura, na área artística. Ele sonha em ver as pessoas qualificadas porque ele teve oportunidades, ele quer que as outras pessoas tenham também. Muito obrigada pela participação que me deram essa oportunidade aqui hoje. Também quero fazer meus agradecimentos, né, à instituição. Quero agradecer ao meu parceiro, amigo, Jander Manauara, não estou vendo ele por aqui, né? Que sempre estamos fazendo essas trocas sobre a cultura, né? E assim, ontem, quando eu recebi um telefonema dele, eu estava saindo para uma visita técnica, que eu sou conselheira do CMDCA na proteção de crianças e adolescentes também, sou conselheira do FEDICO. Quem sabe aqui conhece o conselho, o fórum da criança e do adolescente. E ele me ligou tão rápido, né? E falou, amigo, eu preciso que você participe de um evento e tal. E eu nem sei, eu pensei que eu vinha só para plateia, né? E disse, amigo, eu estou indo, eu vou, pode contar comigo e tal. E fui embora para Vizinho. Depois, na volta, quando eu voltei, foi que eu fui ver as mensagens dele, né? Eu falei, meu Deus, é totalmente diferente do que eu estava pensando. Mas, como nós somos parceiros, acredito no trabalho do terceiro setor, que é isso mesmo que nós temos que fazer. Acreditar
não ser inimigo de outra organização, eu faço ao contrário. Sempre quando a UELA pode, eu faço parcerias com outras instituições. Chamam, tem oportunidade de doações, de cursos profissionalizantes, e eu sempre estou chamando para fazer parceria, que isso é muito importante. Isso nós nos fortalecemos como organização, como terceiro setor, que muitas não pensam assim do jeito que eu penso. Inclusive eu escuto muitas vezes, não, se tem um edital, não quer mostrar para outra colega da outra organização que tem um edital. Eu não, já faço ao contrário. Eu mando, vai editar para todo mundo. E é isso, o sol brilha para todos nós, para todos. Pense, sempre isso. O sol brilha para todos nós. Então, por que eu pensar somente no eu? Não, tem que pensar também no coletivo. É isso que nós fazemos. Então, eu quero agradecer muito, porque ele não está aqui, né? E agradecer a todos vocês por essa manhã belíssima, que já é quase meio-dia, né? Já está quase na hora do almoço. E a gente imaginava que seria bem rápido, né? E que vocês continuem tendo esse trabalho maravilhoso. E a OELA está de portas abertas para quem quer que seja, quem quiser fazer uma visita, conhecer o nosso trabalho. Nós trabalhamos com geração de renda, emprego, trabalhamos com os atendimentos psicossocial, atendimento com as famílias, encaminhamento para os CRAS, CRES, Conselho Tutelar. Trabalhamos com a cultura, trabalhamos também na área ambiental, defendendo o meio ambiente, o planeta, que é isso. Precisamos de florestas em pé, florestas vivas, que é isso que nós precisamos. Então, dizer meu muito obrigada a todos. É isso, gente. Muito obrigado.